Raiz com trinca, você extrai ou tenta salvar? E se for uma fissura? Mas qual que é a diferença entre uma fissura e uma trinca? E quando eu devo salvar, quando eu devo extrair? É o que a gente vai discutir logo depois da vinheta. A verdade, pelo menos aqui eu percebo, é que ao pegar um paciente com uma raiz como essa, que tem uma linha de uma trinca, a maioria dos dentistas já pensa na extração. Apenas pela presença da trinca. Não importa se tem algum tipo de sintoma, se há movimento nos fragmentos, se tem algum tipo de repercussão periodontal. Apenas a presença dessa trinca já leva a pensar na extração e no implante, seja por um prognóstico ruim, seja por acreditar que esse dente já vai fraturar, ou por incrível que pareça, por preguiça, porque muitos justificam a não fazer uma restauração e sim a indicar logo a extração, porque esse caso daria muito trabalho. Essas respostas, elas não saem do meu imaginário não. Eu não falei de bonito, é que realmente eu recebo essas respostas, esses comentários, toda vez que eu posto no Instagram algum caso como esse com um dente trincado ou uma raiz trincada. E esse pensamento, ele é bem condizente com o aprendizado que a gente teve, né? Com uma odontologia restauradora, com fundamentos de uma odontologia restauradora baseados em preparos, que precisa criar uma retenção mecânica para as nossas restaurações, com o uso de núcleos metálicos, com uma necessidade muito grande de um grande preparo para conseguir fazer uma restauração. E esse tipo de odontologia restauradora, esse preparo preconizado, realmente ele é muito invasivo. Ele fragiliza muito mais aquele dente. E mesmo ele muito bem restaurado, mesmo depois disso, como você já fragilizou esse dente durante o preparo, ele já fica muito mais suscetível a uma falha ou uma fratura, até mesmo pelo conceito que é feito a própria restauração, nesse caso, além da questão do preparo, tá? Mas vamos lá, antes da gente ir para a solução do caso de hoje, que aliás é um caso bem rico, que tem muita informação que a gente vai trazer aqui. A gente vai falar sobre Everec, sobre Rebond, a gente vai falar sobre trincas, a gente vai falar sobre trincas endodonticamente tratados, sobre adesão, preparo, e aliás, são duas consultas, então tem muita coisa para poder falar, muita coisa para abordar aqui com vocês. E também é bom você ficar bem focado, com bastante atenção, porque daqui a pouco eu vou trazer duas condições muito especiais, porque novembro, claro, é mês da Black Friday, então eu tenho que trazer alguma coisa bem legal aqui pra vocês. Então fica ligado, presta atenção aqui. Mas vamos lá. Antes da gente ir para essa parte, vamos tentar lembrar aqui o que é exatamente um dente fraturado, o que exatamente é um dente trincado, o que é exatamente um dente fissurado. Fraturado é aquele dente que realmente não tem mais jeito, nesse aí não tem discussão, é realmente oxodontia. Agora, trinca e fissura muitas vezes são usadas como sinônimos, como se fosse a mesma coisa, mas na verdade fissura ele é muito mais superficial. Caso você pegue uma ponta de uma sonda clínica e passe ali contra essa fissura, você não vai sentir essa fissura, né? Você não vai sentir uma valeta, uma canaleta, você não vai sentir nada ali de diferente. É como se fosse igual, você só tá vendo aquele risco ali. É uma situação onde você tem um risco dessa fissura evoluir para uma fratura muito pequena. Tá? Então ainda você tem uma situação do dente ainda com bastante resistência, com um risco muito menor de você vir a fraturar esse dente. Agora, quando a gente fala de trinca, aí esse risco já é um pouco maior. E você, quando passa essa sonda clínica, você já consegue sentir ela, você sente ali justamente essa falha entre os dois fragmentos que é separado por essa trinca. E às vezes até ela se mostra visualmente aberta, você consegue ver ela aberta e até mesmo escurecida pela presença de bactérias. E a trinca, ela tem um risco maior de gerar dor, entenda que é um risco, não é uma certeza. Não é que toda trinca gere dor, presta atenção. Mas ela tem um risco maior de dor, um risco maior de causar injúria pulpar e também um risco maior de fratura. Inclusive, um dos passos que a gente utiliza quando a gente vai restaurar um dente que está trincado é justamente diminuir essa trinca para ela se tornar uma leve fissura. Então, com uma broca, a gente vai desgastando ela e a gente vai procurando uma região onde ela não esteja mais tão aberta, ou que você não consiga sentir com a sonda clínica essa diferença ali da presença dela. Se você consegue fazer isso, você tem uma possibilidade muito maior de sucesso dentro do teu caso. Mas assim, o importante é lembrar também o que diz na bibliografia. E ela traz pra gente que apenas 1/3 dos casos com dentes trincados ou fissurados realmente necessitam de algum tipo de tratamento. E que a maioria desses dentes trincados, eles são
assintomáticos. E mesmo os com sintomas, não são todos que necessitam de tratamento. Ainda assim, a maioria não trata. E a taxa de sucesso em dentes vitais trincados é superior a 90%. E em dentes endodonticamente tratados com trincas ou fissuras, a taxa de sucesso que a gente tem na bibliografia, ela chega a mais ou menos 93% no período de 12 a 60 meses, 1 a 5 anos. Que não sou eu que estou dizendo, é a própria bibliografia que fala que é bem condizente com uma taxa de sucesso que você tem de dentes endodonticamente tratados sem a presença de trinca. Ou seja, é um tratamento seguro para se fazer com uma boa taxa de sucesso. Então, é possível de se fazer e não necessário estar aí só por conta da presença de uma trinca, claro, mas não é só ver a presença de trinca, tem várias coisas que você tem que avaliar e essas coisas que você vai avaliar, eles vão ajudar você a definir a melhor conduta restauradora também. E daí na hora que você for restaurar o dente, você vai precisar avaliar de acordo com essa condição do dente. Então você vai ver o formato da cavidade, definir o melhor tipo de preparo, evitar utilizar materiais que aumentem o risco de fratura, escolher uma forma de preparo de preferência mais conservadora, escolher materiais e técnicas que ajudem a aumentar a resistência desse dente fragilizado. E é claro que é possível você restaurar um dente fragilizado, é óbvio. A questão é, primeiro, não se pode ter preguiça, porque, por favor, convenhamos, é um absurdo o dentista não querer fazer um tratamento, um procedimento, porque é muito trabalhoso, vá se fuder. Eu recebo um monte de comentário desse tipo, e é triste saber que pra você, o tratamento que você vai sempre escolher pro seu paciente é o que te dá conforto, e não benefício pro seu paciente, seu preguiçoso de merda. Agora, você que tá aqui, eu tenho certeza que você não pensa assim, você não acredita nisso. Não importa se você acredita que esse dente ele pode ser restaurado, né? Não importa se você acredita em mim ou não, tá tudo bem. Mas você não tem preguiça de fazer aquilo que tem que ser feito. E por isso que você tá aqui. E assim, o prognóstico realmente, ele não é bom para esses dentes. E tem vários fatores, como eu já falei antes, que podem piorar ainda mais esse prognóstico. Mas prognóstico ruim não é motivo para não realizar um tratamento. O que eu acho é que você sempre deve procurar dividir com o seu paciente o que está acontecendo, colocar ele a par de todo o cenário, incluindo o prognóstico, as repercussões de uma possível falha, e se você está mais inclinado para o implante, tudo bem, né? Se você quiser oferecer essa opção, mas também seja realista em relação ao implante, porque por mais ótimo seja o implante, ele não é perfeito, né? Isso também pode trazer problemas, isso também traz dificuldades. O implante também não é para sempre, né? Que além da perda óssea que você tem, também você pode ter falhas anatômicas ali de osso e tal, que podem dificultar a confecção, a instalação desse implante e impactar o resultado final estético e funcional também. Tanto a prótese como o próprio implante são passíveis de falha. E claro que nesse momento, muito provavelmente, o risco da falha do implante é muito menor do que essa condição do dente trincado. Mas ainda assim, a gente tem que lembrar que sempre é melhor manter o dente quando possível. Ah, e tem gente que fala assim, ó, eu não vou fazer isso, eu que não quero ficar casada com meu paciente. Cara, sério, não tem melhor coisa do mundo do que fidelizar o seu paciente. Quando você tem uma relação boa, quando há uma falha de uma restauração, né, em um dente, que o paciente sabe que você fez tudo para poder manter, essa falha não vai abalar essa relação. Bem pelo contrário, a honestidade, o seu esforço, certamente vai fortalecer ainda mais essa relação com o seu paciente. Mas vamos lá, vamos falar exatamente do caso de hoje, então. A indicação para o retratamento dessa restauração, né, por ter que remover e restaurar novamente esse dente, foi justamente por você ter uma prótese que estava completamente desadaptada. E nesse momento, a paciente, na verdade, mesmo depois, ela não teve nenhum tipo, né, não estava com nenhum tipo de dor ou incômodo nesse dente. Não havia nenhum sinal, nem de dor por conta da lesão periapical que havia ali naquele dente, e muito menos por conta da presença dessa trinca que a gente veio ver só depois. Mesmo no raio-x, na tomografia, nada mostrava que podia ter uma trinca ali naquele dente. Mas o que a gente tinha ali, um tratamento odontológico insatisfatório, a gente tinha a presença de um núcleo metálico fundido, isso não é motivo para remover nada, né? E a gente tinha essa lesão periapical que mal dava para ver no raio-x, mas era muito bem visível ali na hora que você tinha a tomo. E o que a gente precisava então era fazer uma nova restauração, só que como a gente tinha essa situação ali do tratamento odontológico e daquela lesão, a gente achou por melhor também tirar esse núcleo
e fazer um novo tratamento odontológico e depois fazer a restauração sem nenhum tipo de pino. A opção de restauração sem nenhum tipo de pino já foi antes, né? Como muitos já me conhecem aqui, independente da presença ou não de trinca, beleza? Mas assim, como era indicado, então a gente partiu para a remoção dessa coroa metalocerâmica, recortando que para fazer essa remoção, como que a gente faz? A gente começa com uma broca diamantada para cortar a parte da cerâmica dessa coroa. A gente vai cortar toda a vestibular e toda a oclusal. A palatina você pode deixar lá sem cortar. Você vai fazer um corte até chegar no metal que tá ali, no metal do coping. Agora você pega uma broca transmetal ou mesmo uma carbide, tá? E daí você vai cortar esse metal desde a cervical na vestibular até a oclusal, com muito cuidado para você não cortar além do que o necessário, né? Na região cervical ali mais perto da gengiva ou no caso do isolamento, se você não tiver com um grampo ali posicionado, você pode colocar, ou mesmo com grampo, coloca uma espátula ali para proteger na hora de você fazer a broca ali mais perto na cervical. Cuidado para você não desgastar sem você querer um pouco desse término também, para não dificultar ainda mais o seu preparo depois também, tá bom? Aí depois que você faz essa canaleta, você pega um instrumental. Eu gosto de utilizar uma espátula de inserção número 1, que é uma espátula bem simples, bem comum. Existe instrumental específico para isso, mas tipo, falam que é muito bom, muito fácil de você fazer a remoção do coroa com ele. Eu não vejo muita diferença, mas por exemplo, eu não sei o número daquelas alavancas de exodontia, mas tem até alavanca de exo que tem um formato que já ajudaria bastante para isso. Às vezes você tem umas alavancas aí encostadas da época da faculdade que nem usa, já começa a utilizar para ajudar justamente a fazer esse movimento de girar entre essa canaleta que você fez e abrir essa coroa. O que você faz na remoção da coroa metalocerâmica é exatamente isso. Você entorta o metal, você abre ele. Quando é uma coroa inteira de cerâmica, você na verdade está tentando quebrar essa coroa. No caso da metalocerâmica, você entorta o metal e daí você consegue remover a coroa com muita facilidade. E depois disso agora é remover o núcleo. Para remover o núcleo, como que a gente faz? A gente faz primeiro como se fosse um preparo, afinando esse núcleo e expondo melhor a linha de cimento que tem ali. Depois que a gente faz isso, a gente agora vai fazer uma sequência de o uso de uma sequência de pontas de ultrassom. Pontas de ultrassom que tem o objetivo específico de remoção desse núcleo. Primeiro, a gente vai pegar uma ponta mais fina de ultrassom, que tem uma pontinha diamantada, e a gente vai ajudar a melhorar essa canaleta, aprofundar um pouco mais essa canaleta para poder expor melhor a linha de cimento. Depois disso, a gente vai pegar uma ponta de ultrassom bem fina e vai utilizar ela em toda essa linha de cimentação lá embaixo dentro do núcleo para ajudar a quebrar essa linha de cimento e já meio que soltar esse núcleo do dente. Depois disso, agora que você já fez isso bastante, você vai pegar a ponta que é específica para remoção do pino e você vai utilizar ela vibrando bem, não é só dar uma vibradinha não, tem que vibrar bem, tá? E tem que comprimir bem assim, ó, não sei se estão vendo meu microfone, você tem que comprimir bem essa ponta contra o núcleo para realmente transmitir a vibração para aquele núcleo. E você vai fazer isso de todos os lados até esse núcleo soltar. Se você tiver a oportunidade, meu olho tá coçando, não é viúva nem esqueci o nome do outro, mas não, só tá coçando. Se você tiver a possibilidade de utilizar 2 ultrassons ao mesmo tempo, você vem com uma ponta dessa em cada lado, uma por vestibular e uma por lingual ou palatina, e vibra ao mesmo tempo. Isso faz soltar ainda mais rápido esse teu núcleo da raiz do dente, tá? Fica bem mais fácil. Claro que eu tô trabalhando aqui em cima de um núcleo de um conduto só. Se você estiver trabalhando de vários condutos, você tem que observar se esse núcleo ele já foi bipartido ou tripartido, você vai ter que seccionar ele de volta para conseguir remover. Agora, se mesmo que ele tenha extensão para vários canais, mas ele não chegou a ser um núcleo bi ou tripartido, aí você não precisa seccionar. Às vezes até, por exemplo, no caso de um molar, eu gosto de fazer uma canaleta bem profunda e vibrar dentro dessa canaleta para poder ajudar a soltar mais fácil. E até porque se você faz uma canaleta bem grande, essa região aqui de cima, ela vai ajudar a movimentar e vai ajudar a dar uma entortadinha também para poder facilitar a saída. Aí você tá pensando, mas eu entorto aqui, abre lá embaixo. Não chega a ser desse jeito, tá? Mas só para poder ajudar no movimento desse núcleo mais fácil, para poder remover ele mais fácil, tá? Me desculpa me coçar o olho tanto assim, mas realmente tá me incomodando aqui, tá? Depois que você removeu o pino, você ainda não tinha ideia, né? Não dava para ter ideia que existia ali uma trinca, uma fissura nesse dente. Porque tá tudo preto, tá cheio de resíduo de cimento, de gutapercha, de tecido
né, de dentina alterada. Então o que a gente tem que fazer agora é limpar essa dentina intrarradicular. E para isso a gente vai utilizar a broca de aço em baixa rotação, para fazer toda a remoção desses resíduos, com bastante cuidado, tá? Bem devagarinho. A gente também pode utilizar um pouquinho ali de algumas pontas de ultrassom, mas lembra, sempre lembra, tá? Não é porque eu já sei que tem uma trinca ali, não é por isso não. Mas até pela presença do núcleo, por saber que quando bota o núcleo você desgasta mais o dente, fragiliza mais ele e tudo mais, tenha cuidado, porque é uma raiz frágil. Então se você forçar muito ele, independente da trinca ou não, você pode gerar uma fratura ali. Então vai devagar, vai com cuidado, vai com velocidades baixas para você conseguir limpar da maneira adequada essa raiz sem criar nenhum tipo de dificuldade para você mesmo depois, beleza? Então vamos lá. No que eu limpei essa raiz, aí sim eu vi aquela linha ali. E daí eu vou analisar ela, eu vou tentar entender que tipo de linha é aquela, se é uma trinca ou se é uma fratura, qual é a extensão dela, né? E no caso, ela está bem restrita dentro do conduto, ela não chega nem no término e muito menos uma repercussão vestibular. Então eu vejo que realmente é uma fissura que está muito bem localizada. É um tipo de situação que, se eu não tivesse a necessidade de remover esse núcleo, eu ia restaurar desse mesmo jeito, isso aí podia ficar o resto da vida inteira desse jeito sem problema nenhum. E ainda pode ficar o resto da vida inteira esse dente aí sem nenhum tipo de problema. Só que agora sem o núcleo metálico. Lembrando que o núcleo metálico, assim, se tem algo que poderia piorar a situação desse dente, era justamente a presença de núcleo metálico. Agora, se eu só por isso justificaria eu, tipo assim, mas existe a possibilidade de eu ter uma fissura, uma trinca num dente, existe um núcleo ali, então eu sempre tenho que tirar o núcleo. Não, não é por isso que você tem que tirar o núcleo, só porque você imagina, né? Você também tem que chegar e avaliar. É claro que sempre que possível é bom você remover núcleos metálicos fundidos, mas se você não tem uma situação muito clara pelo qual vale a pena você fazer essa remoção, ou às vezes até igual já aconteceu várias vezes aqui no canal que eu mostrei casos, aonde tipo assim, para eu poder fazer a remoção de um núcleo metálico fundido que estava ali, eu ia perder muito mais estrutura de dente, e eu prefiro, e quando eu tenho muito dente coronário, né, dentro desse meu preparo, isso é muito mais importante, muito mais protetivo para o dente do que tirar esse núcleo. Então esse núcleo com muito remanescente, pouco impacto, um impacto muito menor que vai ter sobre essa raiz, né? Porque você tem muita estrutura de dente. Então nesse caso eu não removo. Eu posso dar um exemplo, apesar de eu não botar nenhuma imagem aqui agora nisso, mas eu posso dar um exemplo, igual muitos de vocês já devem ter visto, algo que eu já vi também, de você ter por exemplo, um dente anterior que foi feito uma coroa total, um dente endodonticamente tratado, e daí como você tinha bastante estrutura, você vê que o núcleo só vem por palatina, ele nem pega vestibular, mas enfia o núcleo dentro da palatina como se fosse só para poder criar um pilar de resistência ao próprio dente. Isso não aumenta nada a resistência do dente, né? Mas é mais ou menos como se fosse a ideia. Então, para você conseguir remover aquele núcleo ali, como você tem muita estrutura de dente, você praticamente tem que desgastar boa parte desse vestibular desse dente que ainda existe. E daí, com isso, você vai acabar, na verdade, prejudicando o dente e não ajudando na remoção do pino. Então, a não ser que realmente, numa situação dessa, precise remover o pino, né? É melhor você não remover. Então tem que avaliar muito bem cada tipo de situação para ver quando tem que remover. Nesse aqui, a questão endodôntica desse dente me obrigou a fazer me obrigou também, é meio forçação de barra, né? Mas assim, me fez, me reforçou a necessidade também não. Mas me mostrou uma necessidade maior de que eu deveria remover esse núcleo para poder fazer o melhor tratamento para esse dente. Beleza? Então vamos lá. Então assim, eu fiz toda a avaliação nesse dente, que nem eu falei, eu vi a extensão dessa trinca que estava ali, eu vi também, não tem no vídeo, mas eu vi ali se tem repercussão periodontal, se você tinha uma bolsa sondável ali, né? Eu voltei a avaliar a tomo da minha paciente para poder ver se realmente não tinha nenhuma repercussão dessa trinca em perda óssea, alguma coisa que eu pudesse ver ali, e até mesmo eu pego um instrumental, né? Coloco dentro do conduto e forço para poder ver se eu vejo que se essa trinca, né, ou essa fissura, se há movimento dela, se eu vejo movimento dos fragmentos. Se eu ver que tem movimento do fragmento, eu tô praticamente já condenando esse dente. Se eu não vejo o movimento desses fragmentos, eu já começo a ver, pô, eu acho que dá para tratar. Então eu vejo lá, ó. Não tem movimento do fragmento, não tem repercussão periodontal, né? Não existe presença de bolsa nem nada. Você não tem nenhum sinal, nada na tomografia, no raio-x, mas principalmente na tomografia mostrando algum problema desse dente. Você tem claramente uma fissura pelo aquilo que você percebe ali visualmente e pelo aquilo que você sente com a ponta da clínica. E você vê que ela está bem restrita dentro do conduto, até você vê que ela vai indo ali em direção apical, mas ela não tem nenhuma extensão vestibular e nem na cervical do próprio dente. Então você já começa a entender
quais são as suas possibilidades restauradoras e você consegue modular melhor esse prognóstico do dente. E você vê, não é favorável, mas também não é tão desfavorável assim não, entendeu? É isso que você acaba vendo. Então, tendo tudo isso, eu comecei a ver, não, eu vou seguir em frente, né? E agora, seguindo em frente, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar como eu posso aumentar a resistência dessa raiz no momento do meu preparo final. Mas antes de eu fazer esse preparo final, eu preciso realizar o retratamento endodôntico desse dente. Então, antes de eu fazer esse retratamento endodôntico, eu preciso fazer o quê? IPDS e DME. O que é isso? IPDS é o selamento dessa dentina que está ali antes dessa endodontia, né, desse retratamento endodôntico. Que nesse caso, eu tenho que selar uma dentina do término, mas também cerca de 3 a 4 milímetros dentro dessa raiz, né, ali internamente. Essa região que eu estou selando é exatamente a região que eu vou utilizar para fazer a adesão do munhão desse meu preparo, depois do tratamento de canal. Caso você queira entender melhor sobre esse selamento de dentina antes da endo, tem esse vídeo aqui que é o IPDS, né, que mostra essa técnica, e é excelente, explica muito bem essa questão de você fazer esse selamento antes da endodontia, qualquer tipo de endodontia, beleza? Agora, se necessário também, a gente vai fazer o DME, que é o quê? É levantar essas margens do preparo, deixando elas supragengivais, mas nesse caso não precisava. O que eu vou fazer agora? Então, depois desse meu selamento dessa raiz, eu vou fazer um provisório, eu vou proteger a entrada do conduto ali que o meu endodontista necessita para poder fazer esse retratamento. Eu vou fazer um provisório e encaminho o paciente. Ela, a endodontista, vai retratar o canal e ela vai obturar esse conduto, deixando livre aquela região de dentina do conduto inicial ali, aqueles 3, 4 milímetros que eu selei antes, né? E ela vai procurar fazer essa endodontia tomando cuidado durante a instrumentação para não remover esse selamento que eu fiz. Só que é normal, às vezes acontece, né, de ela acabar removendo alguma coisa ou outra, não tem problema, a gente dá um jeito disso depois, né, mas pode acontecer por conta da vibração do material, por conta de você tentar limpar da melhor maneira, então pode acontecer isso. Se acontece, tudo bem, a gente segue adiante depois. Mas vamos lá, ela fez o retratamento, ela adequou esse tratamento de canal não só para mim, para eu poder fazer a restauração final, mas também para a própria paciente, para poder ajudar a tratar aquela lesão que tinha lá, que a gente viu na tomografia. E agora, na nossa segunda consulta, a gente vai realizar esse preparo procurando reforçar essa raiz para evitar que essa fissura se torne uma trinca, se torne uma fratura. Mas para você saber como faz isso, você precisa pagar um pedágio. E para pagar esse pedágio é fácil, é só você clicar no botão que está aqui embaixo e dar o seu like. E já deixa obrigatoriamente também um comentário aqui embaixo me dizendo o que você faria com esse dente. Você faria esse tratamento que eu estou fazendo? Você faria de uma outra jeito? Não, eu vou direto para a extração e para o implante, não sei o quê. Por quê? Cara, coloca aí, né? Também você pode me dizer se você se sente seguro para fazer casos como esse de dentes trincados, ainda mais dentes assim, mais destruídos que estão trincados. Cara, comenta aí, vamos conversar, eu quero saber e eu quero deixar comentários para cada um de vocês, beleza? E não esquece também, porque tem muita gente assistindo o vídeo sem estar inscrito no canal, cara, não precisa ter vergonha, tá? Se inscreve no canal, é até bom quando você se inscreve, porque daí você recebe os avisos sempre, ainda mais se você ativa no sininho, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E não esquece de compartilhar com seus colegas também esse vídeo aqui. Agora, se você gosta muito do canal, se você está gostando muito do canal, lembra que você pode nos apoiar diretamente se tornando um membro nosso. E de quebra, ao se tornar membro, você tem acesso a uma centena de vídeos exclusivos, que são aulas completas, são casos clínicos como o caso de hoje, né? Mostrando assim todas as etapas, todos os passos sem corte, quer dizer assim, tem corte, né? Tem uma edição, mas senão também, se não tivesse nada, tem 1h30 de duração, tem uns casos 2 horas até mais. Mas assim, ele é editado, mas sem cortar os procedimentos. Os procedimentos ali você vai ver todos os detalhes, tudo na íntegra, beleza? E o caso de hoje já tá lá para você que é membro completinho, com todos os passos, o tempo de fazer adesão, os materiais utilizados, tudo para você, as 2 consultas, tá? É só você clicar nesse link que tá aqui em cima ou no link que tá na descrição do vídeo para você poder acessar ele e poder assistir. E caso você não seja membro e querer também participar, querer assistir, é só você clicar no link da descrição
ou nesse QR Code que tá aqui lado, também aparece o link aqui em cima, para você poder se tornar membro e não perder nada, beleza? Tá pago o pedágio? Então vamos lá. Porque é sempre assim, dente sempre isolado, e a gente começa sempre limpando muito bem essa raiz, fazendo uma profilaxia para poder conseguir enxergar direito o que a gente tem ali, e o ideal, que nem eu falei, é o endo ter deixado esse IDS intacto, mas como eu falei ali antes, durante a instrumentação, para remover o material restaurador que estava ali antes, preparar esse conduto, às vezes pode acabar removendo parcialmente esse nosso IDS. Ok, não tem problema, a gente entende, a gente também entende ali o que a gente ainda tem do nosso IDS e aonde que tá essa resina para a gente poder saber como a gente vai fazer a adesão para essa raiz da maneira adequada. Porque assim, o primeiro passo para reforçar um dente que está trincado, seja um dente que tem praticamente inteiro, que você vai fazer só um onley, um tabletop, que seja, ou numa situação como essa, onde você tem sua raiz, é você ter uma adesão muito forte e estável. Por isso, de cara, eu já vou pensar em utilizar ou o Optibond FL, tá? Mas como eu tô dentro dessa raiz, e ali é uma dentina, e é uma dentina ainda mais úmida do que a dentina coronária, eu também posso usar, e escolho numa situação como essa, utilizar o Clearfiel SE Bond. Então, depois que eu já fiz a profilaxia inicial e o jateamento com óxido de alumínio, agora eu vou limpar essa resina que eu tenho ali ainda, né, do meu IDS que eu fiz antes do Aendo, com ácido fosfórico. Mas eu vou limpar ela com cuidado, porque eu não quero levar ácido na dentina. Lembra que eu estou usando o Clearfiel. Então o Clearfiel não pode ter uma dentina condicionada, beleza? Eu vou lavar e vou secar muito bem essa raiz, né? Essa resina que eu já limpei. Vou aplicar o silano com cuidado nessa resina. Eu tenho que aguardar 1 minuto para deixar esse silano evaporar e depois eu vou aplicar o primer do Clearfiel na dentina e depois o adesivo também. Depois disso, eu faço a polinização desse adesivo. Eu vou agora então fazer o reforço dessa raiz. Nesse caso, para poder reforçar essa raiz, eu vou usar o Rebond. Para fazer isso, primeiro, logo depois da minha adesão, eu vou botar um pouco de flow. Eu vou fazer primeiro o que a gente chama de resin coating, que eu também já tinha feito ali antes do canal, só que ainda como tem um pouco de dentina ali exposta, eu vou fazer de novo, beleza? Se toda essa região já tiver com resin coating já do meu pré-endo, então eu nem preciso fazer isso agora. Mas o que eu tenho que fazer depois do resin coating? Eu tenho que colocar um pouco de resina flow, tá? E eu não polimerizo essa resina fluida. Eu polimerizo a do resin coat, a sobre a dentina, tá? Aí em cima a flow, em cima da resina que já tá polimerizada, eu não polimerizo ela e vou pegar o meu Rebond que eu já preparei antes e vou colocar sobre essa flow nessa região que eu defini que eu tenho que eu vou reforçar. E nessa flow que não estava polimerizada, eu posiciono a minha fita de Rebond bem, pressionando ela bem contra as paredes dessa raiz, tá? E nesse caso eu escolhi fazer dando a volta na raiz mesmo, como se eu tivesse unindo as duas partes dividido pela fissura, para poder justamente evitar que ela abra. Claro que se você fosse pensar, o ideal seria abraçar por fora. Não tem como, então a gente tá abraçando por dentro, né? Vamos dizer assim. No que eu posicionei ela, eu vou polimerizar esse Rebond. Agora eu tenho essa parte do conduto ali interno, né? Sem nada ali em volta do Rebond, ali dentro do Rebond, sem nada, que vai até a região onde começa o material obturador. E eu vou preencher isso tudo muito bem com Everex Flow. Eu vou primeiro preencher todo o conduto com Everex Flow, e depois, a parte do munhão, eu vou fazer com Everex posterior. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que eu gosto de utilizar os dois. Dentro do conduto, seria difícil eu colocar o Everex posterior sem deixar alguma falha. Com a Flow é muito mais fácil eu preencher de uma maneira homogênea e deixar sem falhas. E daí o Everex Flow já é ruim para poder fazer essa parte coronária, porque ele é fluido. O Everex posterior já é mais fácil eu dar a forma que eu preciso, tá? E dessa forma, então, como ele não é fluido, eu vou posicionando ele, eu vou dando a forma que eu desejo, e depois que eu polimerizo esse Everex posterior ali no formato, como se fosse o esqueleto do meu... Eu fiz muito isso aqui já hoje, não vou fazer mais. O esqueleto desse meu munhão, aí eu vou colocar um pouco de resina Flow em volta, tá? Eu prefiro utilizar uma Flow que seja menos viscosa, que seja mais fluida. Só que nesse caso eu tava usando uma que tinha muita viscosidade, e eu acho meio ruim, porque daí ela não escorre bem, e daí você não consegue deixar ela fininha e tal. Eu prefiro, tá? Mais fluido. Mas tudo bem, não tem problema. Depois que eu fiz isso, eu vou colocando resina composta e vou construir
esse formato desse meu munhão, desse meu preparo. Vou dar ali o formato final desse munhão para eu com a broca depois terminar esse meu preparo. Eu ainda tenho muita coisa para te trazer aqui nesse vídeo. Eu quero falar com você sobre a opção de não utilizar pino ou de fazer uma coroa tipo Endocrown ou fazer um preparo plano, como muitas vezes você já fez aqui no canal, porque eu escolhi esse preparo com munhão. Eu também quero te mostrar o próprio preparo, discutir com você as opções de preparo que você pode fazer para você oferecer ainda mais resistência para esse dente. E ainda também sobre como esse caso específico também ajuda a definir as nossas decisões restauradoras, né? Como avaliar o próprio caso, a situação do paciente ajuda a definir as decisões restauradoras. Só que antes de eu falar tudo isso para você, eu tenho que te lembrar que é novembro, e novembro sempre tem Black Friday. Eu tenho duas muito legais aqui para você. Primeiro é a Black Friday da Dental Curitibana, que apoia o nosso vídeo de hoje e são vários produtos com muito desconto. Lá você vai encontrar resina, adesivo, material de moldagem, clareamento, instrumentais. Por exemplo, tem muita gente que adora o adesivo universal da 3M. O valor dele não só tá bem mais barato na Black Friday e ainda vem com resina composta junto, tá? E é o frasco total, não é aquele frasquinho de amostra do adesivo universal, não. É o frasco que vem o conteúdo inteiro, a quantidade cheia, beleza? E lembrando que a Dental Curitibana entrega para todo o Brasil. Para você poder acessar todos os descontos da Black Friday da Dental Curitibana, é só você clicar no link que tá na descrição, escanear o QR Code que tá aqui ou clicar no link que tá aqui em cima e falar diretamente com eles. Você pode aproveitar as promoções que eu já coloquei aqui no vídeo e conferir as outras promoções também que eles têm nessa Black Friday adiantada e economizar muito aí pro seu consultório, tá? Agora, também eu tenho que falar aqui, porque tem muita gente perguntando pra mim e a Milene se a gente vai ter uma Black Friday nossa esse ano, nos nossos cursos. E a gente, na verdade, ficou sem tempo disponível e nem sem data para conseguir fazer o que a gente queria te entregar, porque a gente decidiu fazer algo muito, mas muito diferente mesmo do que normalmente a gente faz, que primeiro a gente precisa preparar isso para depois te entregar, então não ia mais dar tempo de fazer isso nesse mês, tá? Mas já tá certo, a gente vai fazer isso para vocês, a gente vai trazer isso para vocês em janeiro, tá? Eu não posso te trazer mais detalhes, mas eu já posso te dizer, fecha a tua agenda lá no comecinho do ano, sexta-feira, dia 16 de janeiro, deixa reservada lá para Milene e Renato, porque vai valer a pena, tá bom? É um dia inteiro que vai valer a pena para vocês. Presta atenção, tá? Mas para você não ficar com um gostinho aqui e tal, você que já estava esperando alguma condição especial nossa, eu vou fazer aqui para vocês uma mini Black Friday, tá? Um pacote que eu vou incluir para vocês, o Aderindo, o Ocluindo, o Only, o PCI e o No Post. São 5 cursos e você pode adquirir nessa mini Black Friday esse pacote de cursos com 70% de desconto. É como se você tivesse comprado um curso só e ganho todos os outros 4 juntos. Mas lembra, é uma promoção limitada, então aproveita para comprar ou mesmo para renovar esses cursos, porque vale muito a pena, também tá mais barato do que renovar, tá? Então aproveita com esse QR Code que tá aqui, também tem link na descrição, ou mesmo clicando no card que tá aqui em cima, beleza? Mas assim, por que não usar pinos? Nós temos uma fissura dentro dessa raiz, não tem? Ela é pequena, ela é restrita, mas ela tá lá. Você acha que ela apareceu sozinha aí? Ou você acha que o núcleo que tinha ali ajudou isso a acontecer? Então, quando a gente coloca pinos, seja de fibra de vidro dentro, ou de metal dentro do conduto, essa raiz ela começa a receber forças internas que antes ela não recebia. Nesse vídeo aqui, que eu te ensinei a fazer um pino de fibra de vidro, eu até mesmo falei dessa imagem aqui, ó, que mostra justamente uma força sobre essa raiz que sem a presença de um pino não existia. Eu até falei que você tinha que guardar essa imagem na cabeça. Essa junto com outras duas, né? Então, essa força que você vai ter dentro do canal aumentaria muito o risco dessa fissura se tornar uma fratura. E eu não quero isso. E lembre que não importa se for metal, que seria muito pior, ou se é fibra de vidro. Se é pino, eu tenho que evitar. Agora, quanto a fazer uma endocrown ou um preparo plano, como é um pré-molar superior, eu não gosto desse tipo de opção de preparo para esse tipo de dente. Eu já falei aqui outras vezes. A direção das forças oclusais que esse dente vai receber, a intensidade de forças que esse dente vai receber, eu não acho que um endocrown ou um pré-molar seja o melhor preparo. É possível, mas eu prefiro fazer o munhão mesmo sem o uso de nenhum tipo de pino ali dentro, tá? Mesmo baixo e expulsivo esse munhão, eu acho melhor do que endocrown ou um preparo plano. E para você reter e manter essa coroa de uma forma estável, é só você utilizar a adesão, tá? A adesão, é isso que você vai precisar para mesmo numa situação como essa ter qualidade e ter longevidade, tá? E por que o Rebond dessa maneira e também o Everex? Então, porque eu fiz dessa maneira com o Rebond e Everex. Então assim, nesse caso o Rebond ele vai servir para poder
proteger e reforçar a adesão. Então o Rebond, ele tem uma ação que ele absorve e ajuda a dissipar as forças oclusais. Dessa maneira, ele protege a camada híbrida, a sua adesão, e também ela ajuda a aumentar a resistência da adesão e do próprio dente. E o Everex, ele também ajuda nessa resistência, né, no aumento da resistência desse dente. Mas aqui, ele está mais focado, o nosso Everex, em aumentar a resistência do próprio munhão, desse munhão que eu construí, entendeu? Se você não entendeu, não tem problema. Pergunta aqui no comentário que eu te respondo, tá? E o preparo em si. Então eu fiz um preparo de coroa total, né? Um munhão ali com preparo de coroa total, da maneira tradicional, com um chanfro. Inclusive, propositadamente, eu deixei o término bem supragengival. E para isso, eu tenho motivos bem claros. Num dente como esse, que tem uma fissura, se você for parar pra pensar, o melhor seria ter um preparo com um término vertical, como a técnica BOPT, que eu já prometi para vocês que eu vou falar sobre ela, preconiza, que é um preparo que você faz no dente de coroa total, levando esse término para subgengival, totalmente em 360 graus em volta do dente, e dessa maneira, quando eu fizesse a minha coroa, eu não só ia abraçar a parte do munhão que eu construí, mas eu também ia abraçar uma parte dessa raiz. Então eu ia pegar uma parte dessa raiz, não seria muito, mas eu ia conseguir com a minha coroa fazer como se fosse um anel abraçando essa raiz. E dessa maneira eu aumentaria ainda mais a resistência desse meu dente. Mas eu não vou fazer isso no meu preparo. O que eu vou fazer é o chanfro. E que nem eu falei, tem um motivo pelo qual eu decidi fazer isso. Essa paciente, ela precisa passar por uma reabilitação total. Ela tem várias coroas sobre dente, sobre implante com algum tipo de problema. É sobre implante que está fraturado, parafuso solto, sobre dente que está com infiltração, mal adaptado. Só que assim, nesse momento ela não pode iniciar o tratamento dela, né? A gente está no final do ano também e tudo mais. E a gente vai ter que esperar pelo menos aí uns 4 meses para começar essa reabilitação. Então o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou tentando melhorar aquilo que está na pior situação para poder, pelo menos, ela poder aguardar o momento dela fazer o tratamento dela com mais segurança. Então, nesse momento, eu não posso ainda definir qual é o melhor preparo final para esse dente, porque eu ainda preciso planejar toda uma reabilitação. Eu preciso definir como vai ser a minha DVO final dessa paciente, qual vai ser o formato final ideal para cada um desses dentes, e só depois que eu definir tudo isso, só depois que eu tiver um enceramento desse dente, que eu vou ter certeza, que eu vou saber exatamente qual o melhor preparo para eu poder fazer para esse dente. É muito provável de eu fazer um BOPT, né? Um preparo tipo BOPT nesse dente, mas eu vou aguardar chegar realmente nesse momento e vou aguardar de uma maneira que fique mais fácil. Por exemplo, se eu faço preparo tipo BOPT, eu não tenho como voltar atrás depois para um preparo tipo chanfro. Do chanfro eu consigo levar para o BOPT dessa maneira que eu preparei, eu consigo levar sem problema nenhum. Entendeu? Então assim, por isso que nesse momento então eu tô tentando ser prudente e não definir algo que eu não possa melhorar ou adequar depois, no momento que realmente eu for fazer esse preparo para reabilitação. E por isso esse preparo com término chanfro, bem tradicional, usando pontas de ultrassom que vão ajudar a alisar e definir muito melhor o meu preparo. E lembrando que sempre quando a gente termina o preparo, é normal que você remova parte da resina que você utilizou para selar aquela dentina, nessa região do término principalmente. Então, se isso aconteceu, olha, avalia e se aconteceu, vai lá e faz de novo o selamento dessa dentina. Então limpa de volta essa região, faz novamente a adesão, aplica de volta também um pouquinho de resina fluida ali, tá? E sela novamente o seu preparo, igual eu estou fazendo aqui, e depois disso agora é só você aproveitar vendo um desses 2 vídeos, que é ou o vídeo do IPDS, ou esse vídeo aqui que fala sobre dentes trincados, clicando num desses 2 links que o YouTube colocou para você. Um beijo e tchau!